Pessoal, vamos falar sobre fatoração de polinômios aí. Primeira coisa para falar de fatoração de polinômios é falar sobre raiz de polinômio, né? Procurar a raiz de um polinômio é igualar um polinômio a zero, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem um polinômio de segundo grau, né? Toda vez que a gente tem um polinômio de segundo grau, quando você iguala a zero, você tem formas de achar essas raízes aí. Vamos trabalhar com a ideia de Bhaskara aqui. Vou trabalhar a ideia de delta. Então a gente tem que primeiro pensar o seguinte: para fatorar o polinômio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar encontrar suas raízes, né? Então por isso que eu pego o polinômio igual a zero. Quando você tem um polinômio de grau 2, você pode ter no máximo duas raízes. Quando você tem um polinômio de grau 3, você pode ter no máximo três raízes e assim por diante. Então a primeira coisa que você faz é achar raiz, né? Então aqui, ó, polinômio de grau 2. Quando você tem um polinômio de grau 2, né, você pode resolver por delta. Delta vai ser b ao quadrado, 4 ao quadrado vai ser 16, menos 4 vezes a vezes c. O a é 1, o c é 3, então aqui vai dar 12. Então, delta igual a 4. Então, as raízes vão ser menos b, como b é menos 4, vai ficar 4, mais ou menos raiz de delta, que é 2, sobre 2a. Então, nós temos duas raízes. 4 mais 2, 6, dividido por 2 é 3. 4 menos 2 é 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, as raízes são x igual a 3 e x igual a 1, certo? Tá, como então que eu escrevo o meu polinômio fatorado? Quando você encontra todas as raízes possíveis, ou seja, aqui é um polinômio de grau 2 e eu posso encontrar até duas raízes. Como eu encontrei as duas raízes, então na hora de fatorar a gente tem que vir aqui e pensar o seguinte, ó. O x ao quadrado está acompanhado de que número? Do 1. Se tiver qualquer outro número diferente de 1, a primeira coisa que eu tenho que escrever aqui é ele. Como é o 1, você não precisa colocar, porque 1 vezes qualquer coisa vai dar essa qualquer coisa. Mas vamos pensar que no lugar do 1x ao quadrado fosse 3x ao quadrado. Então eu teria que colocar o 3 aqui, ó, né? Então a primeira coisa na fatoração é quando você encontra todas as raízes possíveis. O que é isso? Polinômio de grau 2 eu encontrar duas raízes. Polinômio de grau 5 eu encontrar 5 raízes. Se o polinômio tem grau 7 eu encontrar 7 raízes. Se eu não encontrar a quantidade máxima de raiz possível, então não preciso ter essa preocupação aqui. Depois eu vou mostrar exemplos para vocês. Mas aqui, como é um polinômio de grau 2 e eu encontrei duas raízes, na hora de fatorar, a minha primeira preocupação é pegar esse número que acompanha a maior potência aqui e colocar ele aqui multiplicando. 1 vezes alguma coisa. Então, como é 1, aí não precisaria colocar. Fatorar é você escrever a multiplicação de fatores. Então, a gente faz assim, ó. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. A primeira raiz que eu encontrei é o 3, então eu vou escrever x menos a raiz. Então, x menos 3 vezes a outra raiz que eu encontrei é 1, então eu vou escrever como x menos 1, sempre x menos a raiz. Então isso aqui é a forma fatorada desse polinômio aqui, ó, né? Isso vai ser muito útil depois em outros trabalhos que a gente vai ter, né? Outros conteúdos que a gente vai ter. Mas isso é a forma fatorada. Se você multiplicar, não precisa multiplicar, mas se você multiplicar isso aqui vai. Então a forma fatorada é isso aqui, ó, acabou. A fatoração já foi feita e vai dar isso aqui. Ó. Se você multiplicar aqui, vai ficar 1 vezes, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3, ó. Então isso aqui vai dar x ao quadrado, menos x com menos 3x vai ficar menos 4x, mais 3 vezes 1 vai dar isso aqui mesmo, ó, que é o polinômio que eu tinha aqui em cima, ó, né? Então isso aí é a forma fatorada desse polinômio aí. Vou fazer mais alguns exemplos aqui, ó. Vou fazer esse aqui agora, ó. Vamos fatorar esse polinômio aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fatorar um polinômio é procurar suas raízes. Então, como esse é um polinômio de grau 2, eu posso encontrar até duas raízes. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x ao quadrado menos 2 e vou igualar a zero. Nesse caso aqui, como o polinômio não está completo, você pode resolver ele aqui, ó, passando esse 2 para o lado de lá, menos 2 passa para cá como 2.
Esse 2 passa aqui, divide os dois lados por 2. X ao quadrado é igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz de 1. Quer dizer que x é igual a menos 1 ou x igual a 1. Nós temos duas raízes aí, ó, certo? O menos 1 e o 1. Então, qual que é a forma fatorada do meu polinômio? Aí é aquilo que eu falei. É grau 2 e eu encontrei quantas raízes? Duas. Sempre que eu encontro a quantidade máxima de raiz, a minha primeira preocupação é vir aqui e observar o seguinte, ó. O x ao quadrado está acompanhado de que número? Do 2. Então, coloca aqui, ó, 2 vezes... E aí eu vou pegar as raízes. Ó. A primeira não é menos 1, então eu vou escrever aqui ó, como x menos o menos 1 vai ficar mais 1. Vezes, a segunda raiz é 1, então x menos 1. Sempre x menos a raiz. Ó. Se você desenvolver a multiplicação disso aqui, você vai encontrar isso aqui. Mas isso aqui é o que a gente chama de forma fatorada. Né? Você colocar como uma multiplicação de fatores aí. Beleza? Tá, até agora a gente tem trabalhado com polinômios de grau 2, né? À medida que vai subindo o grau desse polinômio, vai aumentando o grau de dificuldade para encontrar essas raízes. Aqui, ó, mais um exemplo, ó. Mais um exemplo. Encontrar as raízes desse polinômio aqui, ó. Então aqui vai ser assim, ó, 2, vou pegar ele e vou igualar a zero. Fatorar, né? Tá pedindo fatorar o polinômio, mas primeiro eu vou achar suas raízes. Menos 4x ao quadrado. Então, observa, aqui o polinômio é de grau 4, quer dizer que você pode encontrar até 4 raízes. Quando eu igualo isso aqui a zero, você percebe que todos os termos têm o x. Né? Então, você pode colocar em evidência a menor potência, e a menor potência aqui é x ao quadrado. Colocando x ao quadrado em evidência, ó, 2x à quarta dividido por x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2x ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar 2x. Menos 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar menos 4 igual a zero. Se uma multiplicação dá zero, quer dizer que ou esse primeiro termo é igual a zero, ou esse segundo termo é igual a zero. Né? Esse x ao quadrado igual a zero seria x igual a mais ou menos raiz de zero, que é a mesma coisa que x igual a mais ou menos zero. Né? Ou seja, aqui você tem apenas uma raiz, que é o x igual a zero. Mas como tem essa ideia do mais ou menos, né? Aqui apareceu x ao quadrado igual a zero. É como se a gente dissesse que esse zero é raiz duas vezes. Então, eu já achei duas raízes, que é o x igual a zero e o x igual a zero. Né? Por quê? Porque aqui é x ao quadrado igual a zero. X é igual a mais ou menos raiz de zero. Mais zero é zero e menos zero é zero também. Então, eu já tenho duas raízes das 4 já. Não importa que elas sejam iguais. Eu já tenho duas das 4. Aí aqui eu vou trabalhar isso aqui para ver se tem mais raiz. Aqui, ó, como está igual a zero, se você quiser dividir tudo por 2 para facilitar as contas, você pode. Se não quiser, você faz o delta normalmente. Ó, b ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4ac, menos 4 vezes 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes menos 4 vai dar mais 32 aqui, ó. Certo? Então, delta igual a 36. O valor de x vai ser menos b. Então, vai ficar menos 2. Mais ou menos raiz de delta, que é 6. Sobre 2a. Como a é 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Mais duas raízes aqui. Ó. 6 menos 2, 4. Dividido por 4, 1. Menos 2 com menos 6 vai dar menos 8. Dividido por 4, menos 2. Então, achei mais duas raízes. Então, eu achei todas as raízes possíveis. O polinômio era um polinômio de grau 4 e eu achei as 4 raízes. São elas 0, 0, 1 e menos 2. Beleza, se eu achei todas as raízes, então na hora de fatorar eu tenho que vir aqui e pensar o seguinte. Ó, como eu achei todas as raízes, então eu vou começar com esse número aqui que acompanha a maior potência. Então vai ser 2 vezes alguma coisa. A primeira raiz que eu encontrei é 0. Então aqui vai ficar x menos 0. Certo? X menos 0, se você quiser colocar só x, não tem problema. Vezes a segunda raiz que eu encontrei também é igual a zero. Então, aqui vai ficar também ó, x menos 0. Só que x menos 0 você pode colocar só x.
vezes, qual que é a próxima raiz aqui, ó? 1. Então, aqui eu vou colocar x menos 1. E a última raiz que a gente encontrou aqui, ó, foi o menos 2. Então, aqui eu vou colocar x menos o menos 2 vai ficar x mais 2, sempre trocando o sinal. Esse 2 vezes x, eu posso colocar 2 vezes x ao quadrado, ó, vezes x menos 1 vezes x mais 2. Então, isso aqui é o que a gente chama de forma fatorada desse polinômio aí, beleza? Então, sempre que a gente estiver fatorando e você encontrar todas as raízes possíveis, você tem que ter essa preocupação de pegar esse número que está aqui e colocar aqui na frente. Vai aparecer situações aqui em que não tem todas as raízes possíveis. Vou fazer exemplo assim ainda, beleza?